pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Temos que agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pela chuva, pelo sol, pelo pão que alimenta. Nós temos que agradecer ao Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos lá no Salmo 121, aquele que puder abrir a sua palavra. No Salmo 121. Palavra bem conhecida. Salmo 121, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: que levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Da onde vem seu socorro, meu irmão, minha irmã? Sem não ser do Senhor. Ele é o nosso socorro. E é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Se você puder se levantar do seu lugar para agradecer aquele que é único, que é digno de receber toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão do seu coração. Levante-se nessa noite, coloque a sua vida na presença do Senhor. Coloque as suas necessidades, as suas dificuldades diante do altar do Senhor. E diga ao Senhor, aquele que é único, que é digno de receber o seu louvor, a sua adoração, a sua exaltação nessa noite. Apresente ao Senhor o seu coração, as suas dificuldades, o que você tem passado, coloca diante dEle. Porque Ele é o nosso socorro. Quero agradecer a cada um que está aqui, aqueles que também estão na live. Que Deus abençoe a vida de cada um. Abençoe as nossas vidas, que a palavra do Senhor venha falar no meu coração, no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Fique com sua mente ligada ao trono do Senhor. Ligue a sua mente ao trono do Senhor. Não deixe que nada venha desviar a sua mente da palavra do Senhor, do coração do Senhor. Porque Deus é Deus que me ama e te ama. Ele quer o seu bem e quer o meu bem. Então preste atenção na palavra do Senhor. Dedique a sua mente à palavra do Senhor, aos louvores. Fala com o Senhor nessa noite. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Jesus. Nós consagramos todo o nosso ser somente ao Senhor. Aqueles que veio preparado para ofertar, para entregar os seus dízimos, pode se sentir à vontade e trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui no Galofilasco, enquanto a gente está adorando ao Senhor com mais um cântico. Os irmãos, sintam-se à vontade. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Outro não há que minha alma salve. Não, nenhum, não, nenhum. Cristo sabe
Glória a Deus. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não tem amigo melhor do que o Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite e comece a adorar o nome do Senhor. Por mais que nós hoje estamos cantando cânticos ao Senhor, assim, lento, mas você coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Porque eu te falo, meu irmão, minha irmã, não há Deus maior e não há Deus melhor do que o nosso Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como que você entrou aqui nessa noite. Então Ele é Deus grande. Ele é Deus maravilhoso. Aquele Jesus que derramou o seu sangue lá na cruz por mim e por você. Ele quer falar com você nessa noite. Então adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor,
Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Que a palavra do Senhor venha falar no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o pastor. Poder sentar, irmãos. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Antes da mensagem, da palavra, está conosco o Dr. Luiz. Dr. Luiz passou por um tempo difícil de enfermidade, e ele veio essa noite aqui, ele pediu para que ele quer dar uma palavra de agradecimento pelas orações. Eu quero convidar o Dr. Luiz, vem cá, doutor, por favor. Eu creio que quase todo mundo conhece o Dr. Luiz. Dr. Luiz, acho que foi o primeiro médico de Altaquari, né, doutor? É isso? Foi o primeiro médico de Altaquari, né? Quando as minhas meninas nasceram aqui, ele que cuidou delas, né? Tem uma que já está com quase 40 anos, né? E ele está aqui hoje para dar uma palavra de gratidão, e nós vamos ouvi-lo com todo o amor, com todo o carinho. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença de vocês, né? Então, estou aqui fazendo um agradecimento, né? Primeiro, né, eu fiquei 3 meses em São Paulo, por causa do câncer que deu nesse braço aqui, por causa dessa patologia que eu tenho desde os 13 a 14 anos de idade. Ela virou um tumor, aí virou um câncer. Em 2018 estava normal, depois de 3 anos, ela malignizou, deu um câncer maligno, né? Então, eu fui para São Paulo, né? Eu tenho que, né, fazer... Primeiro, eu quero agradecer, né, ao nosso Pai, poderoso, misericordioso, né? E nosso Senhor Jesus Cristo pela minha recuperação, né? Primeiro, eu tenho que agradecer a Ele, né? Não só ao nosso Pai, mas ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não fosse Ele, eu não sei se eu estaria aqui com vocês, né? Porque esse câncer, ela é sarcoma, ela é maligno e é invasivo demais, né? E hoje estou curado, né? Agora eu tenho que fazer, um acompanhamento de 6 meses. Se der problema, eu tenho que voltar lá de novo, né? Então, eu vim aqui também para agradecer a todas as orações que eu tive aqui em Altaquari, pois a oração, ela restaura e cura a doença, porque Deus é misericordioso, né? Então, eu só tenho que fazer meu agradecimento a vocês. Também eu quero agradecer a todos os profissionais da saúde aqui de Altaquari que me acompanharam, e também por os médicos lá da Secamargo, que o nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo orientou eles qual era a melhor conduta no meu caso. E eles tiveram sucesso, né? Eu estou aí juntamente com vocês, espero ficar muito tempo com vocês também, se Deus quiser, né? Então, eu vim aqui mais para fazer um agradecimento também, né? E agradecer minha irmã, o meu cunhado, meu sobrinho, a funcionária que trabalha lá, que me aguentaram lá 3 meses, tá? Desculpa. Mas vim aqui para isso, né? Porque, como vocês sabem, como eu disse, né, as orações, ela restaura, cura a doença, porque Deus é misericordioso, né? Eu só tenho que agradecer a todos vocês, né, que me acompanharam, me torceram para estar de volta aqui. Muito obrigado e boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós vamos aproveitar, vamos orar com ele, né? Orar a Deus, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor fez na vida do Dr. Luiz, pela sua restauração. E a palavra de Deus diz assim: o Deus que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Deus não faz nada pela metade, viu, doutor? Deus não faz nada pela metade. Paizinho, muito obrigado, Senhor,
pelo privilégio, pela bênção que temos, ó Pai amado, de ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. A tua palavra diz: clama a mim que eu vou te responder. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E nesta noite nós estamos aqui alegres, ó Pai, regozijantes com a vida, Senhor, do teu filho, doutor Luiz, ó Pai, por esta salvação, por esta libertação, por esta cura que o Senhor deste a ele, ó Pai. Pai amado, ele tem esse tempo, ó Pai amado, de cuidado, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está sobre tudo isto, e a palavra final vem do Senhor, ó Pai amado, e nós cremos e esperamos isto, estamos confiantes, ó Pai, que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos e agradecemos ao Senhor, e agora pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida do teu filho, o Senhor esteja abençoando não somente o seu físico, mas as suas emoções, o seu espírito, ó Pai, que ele possa viver dia a dia e experimentar o melhor que o Senhor tem para ele, ó Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, doutor. Foi um prazer, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. É emoção. Não, fica à vontade. Tá bom? Graça e paz, poder se assentar. Glória a Deus, que bênção, né? Esse é o testemunho do Deus vivo que nós servimos. Muitas vezes a nossa tendência é se acostumar e se acomodar, mas Deus é fiel. Como o pastor disse aqui, a boa obra que Ele começa, Ele há de terminar. E isso é uma palavra de fidelidade do nosso Deus. E por isso nós estamos muito felizes por aquilo que o Senhor, muitas vezes sem a gente saber, viu, irmãos? Deus faz e continua fazendo. E muitas vezes que me chama a atenção que quando Deus fez, Ele diz assim: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. E eu creio que Deus age muito em cima daquele que tem fé, aquele que o busca, como foi falado aqui. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que se encontram aqui neste ambiente, os irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, ou em algum lugar aí nos vendo, nos assistindo, ouvindo esta live, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa, através da palavra do Senhor, ser fortalecido nesta noite, que ela possa encontrar um lugar aí no teu coração, amém? Quero ler um texto da palavra do Senhor, do livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Quanto você acha que eu vou colocar um pouco mais de luz aqui? Amém? Se encontrou em Atos capítulo 3? A palavra do Senhor no livro de Atos diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus.
Vamos orar? Senhor Deus, nós nos prostramos diante do teu altar. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória. Tua, Senhor, é toda e qualquer exaltação. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, nós estamos aqui, Senhor, certos de que o Senhor falará aos nossos corações e já tem falado, através da tua palavra lida aqui nesta noite. Que o Senhor possa completar esta obra em nós, ó Pai, trazendo edificação para nós, em nome de Jesus. Amém. Pedro e João estavam vivendo um tempo muito glorioso junto com aqueles que confiavam, escutaram e esperaram a promessa do Senhor, em que eles deveriam ficar em Jerusalém e ser revestidos de poder, que seria a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que aguardaram. E eles foram revestidos desse poder. Quando eles são revestidos de poder, eles começam a anunciar a palavra de Deus. Pedro vai pregar, 3.000 almas vão se converter ao Senhor, depois esse número passa para 5.000 almas. Eles estão perseverantes na doutrina dos apóstolos, eles estão se reunindo, eles estão orando, eles estão buscando a Deus, e a igreja do Senhor Jesus Cristo está crescendo. Quando então eles decidem ir ao templo, a porta do templo, chamada Formosa, a hora nona, praticamente aí 15 horas, 3 horas da tarde, e lá eles encontram este homem, que a Bíblia faz questão de relatar que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Esse homem, ele tinha uma debilidade física, e as pessoas, a Bíblia não relata, mas as pessoas pegavam este homem, colocavam na porta do templo, como uma forma daquele homem receber esmolas ali na porta do templo, e ele poder se sustentar. E todos os dias da vida daquele homem foram até com que ele se cruzou com um homem chamado Pedro e um homem chamado João, cheios do Espírito Santo de Deus. E então, eles param na porta, como de era de costume, ele pede uma esmola. E Pedro, fitando o olho, olhando para ele, diz: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas aquilo que eu tenho. E isso me intriga, porque Pedro estava cheio de salvação, Pedro estava cheio de poder de Deus, e ele disse: aquilo que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o que eu quero falar para nós nesta noite, um pouquinho aqui, relatar algumas coisas apenas, é que a forma com que esse homem chegava até a porta do templo, e que ele fazia ali, buscando um auxílio dia após dia, para que ele pudesse se sustentar ou viver das migalhas que as pessoas davam para ele na porta do templo. Mas este homem era colocado ali dia após dia, e ele então conseguia sobreviver dessa maneira, buscando este auxílio na porta do templo chamada Formosa. Eu gostaria de falar um pouco sobre auxílio espiritual. Você já ouviu falar? É bom que o seu Luiz está aqui, porque aí a gente passa vergonha junto. Eu quero perguntar para os homens aqui, que estão aqui, e para você que está em casa e você que vai assistir. Quantos anos faz que você faz aquele check-up completo? Quantos anos faz? Quem fez um check-up completo aqui há 6 meses? Levanta a mão, por favor. Homens, levanta a mão. 6 meses, ninguém, né? 1 ano. 1 ano, 1, 2, 2 anos. 3, 5, 10, 15, 20, 40. 40 já ultrapassou a minha. Ô, seu Luiz, o senhor não viu ninguém levantar a mão aqui depois dos 5? Tá feio, não estão? Pois é, irmãos. É usando este ponto de vista, esse ponto de partida que eu quero conversar com você um pouquinho nesta noite. Não sobre nós buscarmos, mas também nós aprendermos a cuidar da nossa vida, olhando para a nossa vida como um templo do Espírito Santo de Deus, que foi assim, se não me falha a memória, no livro de Coríntios, que Paulo fala: vós sois
templo do Espírito Santo, amém? Então nós precisamos cuidar, precisamos, aqui fica a dica para nós, marcarmos um exame completo, um check-up completo para ver como que nós estamos, para poder cuidar a tempo de talvez uma enfermidade, tomara que você esteja bem, tomara que não tenha nada, mas pelo menos assim você vai poder ficar mais tranquilo, amém? Nós temos o costume de buscar o médico só quando dói, só quando sai fora do nosso controle, aí nós buscamos. E não é diferente com esse auxílio espiritual que eu quero falar um pouquinho esta noite. Em primeiro lugar, esse auxílio que eu quero dizer, ele fala sobre um auxílio pastoral frequente. Nós temos uma vida espiritual. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele acha morada em nós, ele habita em nós. E então, Paulo vai dizer, no livro de 1 Coríntios 5,17, não me falha a memória, ou 2. 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E para João, Jesus disse que precisaria nascer de novo. Que nascimento é esse? Um nascimento espiritual. Quando nós nascemos espiritualmente, nós precisamos cuidar dessa vida espiritual. Amém? Quem aqui cuida da sua vida espiritual? Precisamos cuidar dessa vida espiritual. Porque a vida espiritual é comparada com a vida física, em que nascemos, crescemos, damos frutos, e se não cuidar, eu não vou nem dizer nós, se não cuidar, o indivíduo pode até morrer. E morre. E Paulo fala isso em uma das suas cartas. Ele diz, num texto onde ele diz para examinarmos a nós mesmos. Ele diz que há muitos ali que dormem. E este dormem que Paulo fala, por não discernirem o corpo de Jesus, são pessoas que morreram, estão mortas espiritualmente. Então nós precisamos cuidar sim do nosso corpo físico, porque você é templo do Espírito Santo, mas você precisa cuidar do Espírito. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E, em primeiro lugar, este auxílio espiritual nos pede auxílio pastoral frequente. Agora eu não vou pedir para você levantar a mão aqui para falar quantos dias, quantos meses, quantas semanas, quantos anos fazem que você não procura o teu pastor. Para você dizer assim, oi, estou bem, estou vivo, não morri na pandemia. Porque muitas vezes, quando a gente procura o pastor, a gente procura quando a coisa já estourou, quando a corda já quebrou praticamente. Aí a gente corre. Aí muitas vezes a gente não escuta aquilo que a gente quer. Que o pastor chega e fala assim, vamos orar. E aí a oração não serve. A oração que salvou a vida do seu Luiz, que trouxe a saúde de volta para ele, daí não serve. Mas nós queremos que o pastor resolva. Viu, pastor? Tem que resolver nosso problema. Eu quero dizer para você que se existe um anjo que Deus colocou sobre a igreja, se chama pastor. Isso é dom. Ele mesmo, a palavra de Deus diz que ele mesmo deu uns para pastores e você conhece o resto. E ele é o anjo da igreja, da qual o Senhor Jesus entrega a palavra, da qual o Senhor Jesus Cristo incumbiu de cuidar da vida do rebanho. E quantas vezes as semanas passam, os meses passam, e nós não buscamos auxílio pastoral. Pensamos que as coisas podem ser facilmente resolvidas por nós mesmos. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10, versículo 24, diz assim, e rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem,
eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém há de arrebatá-las da minha mão. Este é o pastor Jesus Cristo. E esse pastor Jesus Cristo deu para mestres, uns para pastores, para cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes as ovelhas andam completamente desgarradas e não ouvem mais a voz do seu pastor. E muitas vezes essas ovelhas estão tão longe que elas não são capazes mais de ouvir a voz e nem conhecer a voz do seu pastor. Eu quero dizer para nós hoje, nesta noite, use este auxílio, não só nas horas boas. Um dia eu conversando com o pastor Cláudio, me permita, pastor, me perdoe. Eu disse para ele assim, eu sou um amigo bem barrela, né, pastor? Eu falei para ele. E ele falou, chacoalhou a cabeça, eu falei assim, eu só venho aqui quando eu tenho problema. Eu não venho aqui perguntar como que ele está, como deixa de estar. Muitas vezes, como eu disse, quando a corda estoura, a gente corre, e daí a gente quer que o pastor ache o resultado para as nossas dificuldades. Quebramos a cara, fazemos as coisas sem procurar um direcionamento, uma palavra amiga, uma palavra sábia. A Bíblia diz no livro de Provérbios que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quando a gente conversa sobre um assunto que a gente tem guardado, que a gente quer fazer, a gente consegue, conversando com pessoas, uma direção de Deus. Muitas vezes o Senhor acha pessoas para dizer muitas vezes aquilo que a gente não quer, não, mas aquilo que é certo nas nossas vidas. Uma vez eu procurei um auxílio e eu estava desesperado para vender um carro que eu tinha, e aí, de tanto ouvir que aquele carro era ruim, eu estava quase entregando de graça. Aí eu entrei aqui na igreja, na secretaria, e fui falar com o pastor falou assim, quase que ele falou assim, ele não falou, mas quase que ele diz assim, vai orar porque você está sem direção de Deus. E aí eu fiquei bravo na hora, mas eu saí por esse degrau e eu falei assim, então tá bom, Senhor, se é assim, então agora eu só vendo esse carro se for pelo valor que eu quero e vai ter que vir atrás de mim. Uma semana depois que eu arranquei os emblemas de vendas, poli o carro, lavei, passei pretinho, nem queria vender mais o carro, uma mensagem chamou. Você está vendendo seu carro ainda? Vendo? Então traz. A pessoa foi e depositou o dinheiro. Irmãos, Deus usa situações como essa, mas você precisa buscar. O que eu estou contando aqui é só um exemplo de que muitas vezes a gente tem nas mãos e a gente não usa. Não de uma forma de usar a vida da pessoa, usar e jogar fora, mas de usar um auxílio, um recurso que nós temos para a nossa vida espiritual. Busque conselhos do teu pastor. Talvez você diga assim, mas eu falo com Jesus. Amém. Mas o Senhor nos deu a condição de orarmos um pelos outros e sermos sarados. Quanto mais buscar conselho, quanto mais pedir uma oração, quanto mais dizer assim, olha, estou sendo tentado. Ora comigo antes de eu cair. Porque depois que eu cair, o teu pastor vai chorar com você. E antes de cair, ele vai falar assim, graças a Deus que você não caiu. Vamos orar agora. Ele ora feliz com você. Então, em primeiro lugar, busque o auxílio pastoral frequentemente. É uma dica, é um conselho que eu te dou nesta noite, eu nos dou nesta noite. Segundo lugar, nós precisamos desenvolver uma convicção de identidade cristã. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está neste auditório, você que está me ouvindo de casa, você que vai me ouvir. Quem é você em Cristo Jesus? Reflita sobre esta pergunta que eu te fiz e responda para você. Sabe aquele documento que nós fazemos, que tem a nossa foto 3x4 e que existe um número de identificação chamado CPF e um número que se chama RG? Aquilo lá, se a pessoa bater no computador ali, com jeito ela vai saber sua ficha, seu histórico. Se você é bom pagador, se você não paga, se ele pode fazer um negócio com você. Não é assim quando você vai na loja lá, eles não falam assim, eu tenho que pesquisar o teu CPF. Você acha o quê? Que eles estão ali vendo se você é um bom pagador, se você tem condições de fazer uma nova dívida, se você vai arcar com aquilo que você fez. Então, esse documento de identidade é aquilo que nós precisamos ter espiritualmente.
Quem é você? Você nasceu em Cristo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você construiu uma vida. Você tem edificado, o Senhor tem edificado uma vida em você. Você tem um documento de RG. Você tem uma convicção de identidade cristã. Precisa ter. Tem muita gente por aí que vai e cai em roubada porque não tem identidade. Porque é levado por ventos, como diz a palavra do Senhor. E aí fica vulnerável. Qualquer conversa engambela, leva embora. E aí depois só resta chorar. Há pessoas que são introvertidas, outras pessoas extrovertidas. Existem pessoas com uma autoestima elevadíssima, já outras pessoas com uma estima baixa. E essas pessoas que têm estima baixa, buscam muitas vezes em outras pessoas uma maneira de viver, que elas não conseguem obter sozinhas. E isso é muito triste. Paulo fala assim, numa das cartas, que eu não me lembro o endereço agora: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não estou falando de você olhar, admirar e querer ter uma atitude como a do irmão, a do pastor, a do apóstolo Paulo. Eu estou dizendo você basear a sua vida inteira na vida de uma pessoa que muitas vezes você não conhece. E hoje eu consigo entender o cuidado que se tem de trazer uma pessoa que você não conhece atrás do púlpito da igreja. Porque aquela pessoa pode ser 1000 vezes mais eloquente do que eu, do que qualquer um de nós. Mas você não sabe o que ela fez ontem. Você não sabe o que ela comeu, você não sabe o que ela falou. Uma vez, eu fui acompanhar uma pessoa, e do trajeto, daqui da igreja até o trajeto onde nós fomos lá, eu não vou falar, não vou dar essa dica, essa pessoa falou um monte de palavrão. Quando eu cheguei lá, essa pessoa cantou, ela falou de Deus, mas para mim, não consegui guardar nada. Não consegui, porque daqui da igreja até ali, não é um julgamento, irmãos, mas a gente não conhece as pessoas. É por isso que, muitas vezes, a gente tem que dar honra para quem nós conhecemos. Dar honra, abrir as nossas vidas, chorar com quem conhece as nossas vidas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias. Então, eu quero dizer para você, tenha uma identidade. E eu quero colocar para nós 3 exemplos de pessoas a se espelhar dentro da palavra de Deus. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, exilado, servindo um rei pagão, decidiu, junto com seus amigos, não se contaminar com as iguarias do rei. Muitas vezes nós achamos desculpas para não fazer as coisas certas. E as pessoas dizem assim: mas eu já estava lá. Então o que é fazer errado? Daniel não fez isso. E ele é um grande exemplo para nós, como cristãos, nos espelharmos na vida deste homem. Homem que servia a Deus, que buscava a Deus, que apesar de estar servindo um rei pagão, não perdeu a sua identidade cristã. A Bíblia diz que Daniel, quando armaram uma emboscada para ele, a palavra do Senhor diz que Daniel se colocou no seu quarto e tinha uma janela no quarto de Daniel que mostrava para Jerusalém, para as bandas de Jerusalém. E Daniel se colocava a joelho 3 vezes ao dia, como era de costume dele fazer. Era de costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. E Daniel continuou fazendo isso, mantendo a sua identidade. Tem muitas pessoas que basta isso, para jogar a sua vida fora, sua vida espiritual, aquilo que conquistou no Senhor, o sacrifício que Jesus pagou naquela cruz. Ela diz assim: mas eu já estou aqui, o que é eu agora me afundar, né? E até tem uns cristãos, vou abrir um parênteses aqui, uns crentes,
que usa essas músicas do mundo aí para ficar colocando nos status, né? Mais ou menos isso aí que eu estou falando. Já está lá, então já vai mesmo. Continua assim. A Bíblia diz assim, aquele que está afundado, afunde-se ainda. Mas aquele que se santifique-se ainda. Então tem uma identidade. Não fica com um pé de cá do muro, um pé de lá do muro, não. Tenha uma carteira de identidade que não fica fazendo curva. Algo não sinuoso, mas algo que se mantém. Nós precisamos nos manter fixos com os nossos olhares no Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui, quem está numa emboscada é José. E os irmãos conhecem a história de José. José é vendido para uma caravana de ismaelitas, vai parar no Egito. Ali, quando ele chega no Egito, ele vai cuidar da casa do chefe da guarda de Faraó. E aquele homem pega tanta confiança em José que ele entrega a sua casa para ele cuidar. E eu acho maravilhoso quando a palavra de Deus diz que Deus era com José. Se é que nós possamos dizer que existe um segredo, põe amor nas minhas palavras, é isso. E Deus era com José. Isso faz toda a diferença. E eu me lembro de um texto que diz, o Pai está sempre comigo porque eu sempre tenho feito aquilo que lhe agrada. Jesus disse isso. Então, meus irmãos, José, diante daquela situação na casa de Potifar, sozinho com a mulher dele, essa mulher então avança em José, e José sai correndo e deixa suas roupas na mão dela. Ele decide não errar, ele decide não trair o seu Senhor, ele decide não trair o seu Deus, porque José tinha uma identidade. José sabia quem ele era. Diante de Deus, José, lá no Egito, sabia quem ele era. Saiba quem você é. Se você não sabe, construa uma vida espiritual, honrada, que você vai dizer assim, olha, esse daí é um servo do Deus vivo. Ele se desvia do mal. Ele é reto, como Deus disse de Jó. E a terceira pessoa que eu gostaria de citar aqui é o próprio Jesus. A Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 30, diz assim, eu e o Pai somos um. Jesus tinha tanto uma identidade, essa identidade era tão parecida com a de Deus, que ele diz assim, eu e o Pai somos um. Eu acredito que todos nós devemos buscar isso. Essa identificação, essa identidade. Quando as pessoas olharem para nós, elas dizem assim, esse é um cristão, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E João 17, 21, a palavra do Senhor diz assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus quer que eu e você sejamos um, tenhamos uma identidade cristã, para que o mundo possa ver, saber e glorificar o Senhor, e saber que o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus. Terceiro lugar, buscar auxílio em disciplina espiritual. Muitas vezes, quando nós não estamos agradando com o nosso corpo, com o nosso físico, nós buscamos fazer alguma coisa. E para isso tem crossfit, tem corrida, tem pedalada, tem piscina, tem um monte de atividade que muitas vezes as pessoas buscam como auxílio para poder melhorar o seu corpo. E não só como isso, como melhorar a sua saúde também. E o que nós fazemos buscando este auxílio espiritual?
como disciplina espiritual. O que nós temos como disciplina? Como nós temos assim, como de costume acordar pela manhã e escovar os dentes. Tomar um café, ler um bom livro. E aí então sair para trabalhar. Nós precisamos de uma disciplina. Nós precisamos ser disciplinados para que nós possamos crescer no Senhor. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui, eu já comentei sobre esse texto, Daniel 6:10. A Bíblia diz, Daniel, pois quando soube da escritura, do que estavam tramando sobre ele, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Se ele costumava fazer isso é porque ele tinha uma disciplina. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam espiritualmente, que a nossa vida cresça espiritualmente, que nós avançamos, mas muitas vezes nós não temos uma disciplina espiritual. Eu já conheci gente que amarrou cordinha no braço, porque ela lembrava que ela tinha que orar. Quando ela olhava para a cordinha, ela ia orar. Eu conheci uma pessoa assim. Eu conheço pessoas que colocam no celular aquele aplicativo que parece derramando água num copo, e aí quando ela escuta aquilo, ela vai tomar água. Chegou a hora dela tomar água. E o porquê não fazer isso espiritualmente? Por que não ter uma disciplina de orar 3 vezes ao dia no mínimo? Por que não ter uma disciplina de acordar de manhã, escovar os dentes, tomar um café e ler a Bíblia? Por que não, antes de levantar da cama, orar? Como é que nós estamos buscando um auxílio para nosso crescimento? Como é que a nossa vida espiritual vai ficar saudável se a gente não investe na nossa vida espiritual? E prova disso, irmãos, de tanta tristeza nossa, é que muitas pessoas, com desculpa do Covid, foram e não voltaram. Foram e não voltaram. E aí você encontra essas pessoas e diz assim, eu nunca estive tão bem. É difícil de acreditar. É difícil. Porque se não tem prazer na comunhão da sua comunidade, em quarto e último lugar, de estar com os salvos, aqueles que hão de encontrar na glória com o Pai. Então é difícil de acreditar que essas pessoas estão bem. Nós precisamos de assiduidade na comunidade cristã. Precisamos ter compromisso. Precisamos ter o nosso coração nisso. Hebreus capítulo 10, 22, me permita ler alguns versículos. A palavra do Senhor diz assim, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Eu quero dizer para você que nós precisamos estar juntos, que nós precisamos estar colados, que nós precisamos nos ajuntar para nós nos ajudarmos, como um corpo que Deus instituiu, chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, procure se aproximar dos teus irmãos, busque estratégias, não se distancie, não se alongue, porque se alongando se torna presa fácil. E muitas vezes o diabo tem levado vidas. No livro de 1 Coríntios 12, 13 a 27, diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, fomos formados um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, com letra maiúscula.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só membros, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Você não é corpo, você é membro. Membro de um corpo, que o cabeça é Jesus. Então eu não consigo entender uma pessoa dizer para mim que ela está longe e que na casa dela ela consegue. Isso não me entra na minha cabeça, irmãos. Eu vou para a igreja e deixo minha mão lá em casa. Eu venho para a igreja, eu deixo meu pé em casa. Vou deixar meu pé hoje. Não me entra na cabeça. Eu faço um apelo aqui diante de Deus. Coloque amor nas minhas palavras. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar sentindo a dor um do outro. Nós precisamos estar lado a lado, como um corpo, como uma família. Uma família que se importa. Uma família que sente a dor. Uma família pronta a estender a mão. Mas você distante, alongado, muitas vezes perde os privilégios de estar dentro desta família. Então eu faço um apelo nesta noite. Se volta para Deus, volta para Jesus, volta para o meio do teu povo, de onde você não deveria ter saído. Volta a congregar com os filhos de Deus, de onde você nunca deveria ter saído. E não saia mais, porque Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E queira Deus que nós estaremos juntos. Eu falo essa palavra com muito amor. Eu falo essa palavra não como uma acusação, mas com muito amor. Porque nós sentimos falta de você. Sentimos falta de quando você não está. Mas essa decisão depende de você. Que o Senhor possa nos abençoar. Que nós possamos buscar auxílio espiritual. Para que nós podemos ir crescendo. A palavra do Senhor, se não me falha a memória, no livro de 2 Pedro, diz que nós devemos desejar, como criança deseja o leite materno. Isso aqui que nós estamos fazendo. A palavra está diante da palavra de Deus. Então, se nós não tivermos prazer nisso, nós estamos doentes espiritualmente. Não deixe o maligno ceifar a sua vida. Não deixe ele acabar com a vida espiritual que iniciou um dia, com um abraço de Jesus Cristo dizendo, você agora é meu filho. Vamos estar juntos. Busque estratégias diante de Deus, na tua família. Se encoraje. Comece uma leitura da Bíblia hoje. Busque recursos, auxílios que vão te fazer lembrar de ler a Bíblia, de orar um pouquinho.
sabe? 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Mas busque sustentar, edificar este templo, da qual Jesus é o fundamento. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te fortaleça. Se você quiser se colocar sobre os teus pés, eu gostaria de orar nesta noite. Gostaria de orar, clamar a Deus nesta noite. Eu sei que muitas vezes nos sentimos abalados espiritualmente. Muitas vezes isso é transferido para o nosso corpo, para o nosso físico. E nós nos sentimos cansados. Muitas vezes a gente deita, dorme, mas aquele sono parece que não restaura. Talvez isso pode ser uma consequência de uma vida espiritual abalada, fragilizada. E que Jesus quer curar, quer restaurar. Jesus tem nas suas mãos o poder da cura, do milagre, da restauração. E glória a Deus que nós estamos aqui, porque nós estamos diante dele, amém? Se você sente abalado, você sente machucado, debilitado, você chegou aqui dizendo assim, eu estou capengando, mas hoje é o meu último suspiro. É com você que Deus está falando, é conosco que Deus está falando. Aquele que está firme, fortaleça mais e ajude um irmão a se fortalecer. Aquele que está doente, Deus te trouxe aqui e Ele quer te sarar. Aquele que está se arrastando, Deus quer te fortalecer. No livro de Isaías, eu quero ler esse texto. Isaías, capítulo 40. E nós vamos orar. Capítulo 40, versículo 28 em diante, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins e da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E eu quero orar esta palavra nesta noite. Senhor Deus, nosso Deus eterno, aquele que é Criador dos confins da terra, aquele que não se cansa, aquele que não se fadiga, aquele que ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, aquele que dá vigor ao cansado, aquele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus Cristo, levanta o povo teu, Senhor, nesta noite. Restaura a vida espiritual do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Se existe alguém aqui que chegou sem força nenhuma, Senhor, levanta o teu povo. Se existe alguém que está em casa, está cansado, está fadigado, está caído, Senhor, levanta o meu irmão, levanta a minha irmã, Senhor, e põe, Senhor, como aquele homem, Jesus, como aquele homem que se encontrou contigo e o Senhor mudou a história dele, que se pôs de um salto, Senhor, e entrou naquele lugar salmodiando, que entrou louvando, que entrou exaltando o teu nome, que as pessoas possam entrar por esta igreja, exaltando o Senhor, fortalecida, Senhor, na força do seu poder. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego cada vida, Senhor, cada pessoa, membro desta igreja, cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor, que não faz parte ainda
que não é membro desta igreja, mas que está aqui, Senhor, e que está buscando um crescimento para a sua vida espiritual, que o Senhor possa abençoar esta vida, Senhor. O nosso prazer é que esta pessoa possa caminhar conosco, Senhor. Levanta no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá vigor ao cansado, Senhor. Multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda, fortalece os jovens, Senhor. Levanta os jovens, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina a esperar em Ti. Nos renova as nossas forças. Faça-nos subir com asas como de água. Correr e não se cansar espiritualmente. Caminhar e não se fadigar nesta corrida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a chegar até o final. Glória a Deus. Eu creio que você não veio aqui à toa. Eu creio que Deus trouxe você aqui para usar essa maneira simples minha de falar, mas que Deus te trouxe aqui para te fortalecer, para abençoar a sua vida. Essa palavra tem me abençoado. E eu com certeza vou me posicionar diante dessa palavra, porque eu quero avançar, eu quero crescer. Eu quero poder servir de sombra para alguém. E só me fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, é que eu vou conseguir isso. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar um pouquinho. Nós já vamos encerrar. Tem algum nada? Essa semana então não temos nenhum recado. Então vamos orar. Eu gostaria de chamar o pastor Cláudio aqui. Pode ser até aqui, pastor, se quiser. Para fazer essa oração para nós. Por favor. Oi? O senhor fala do batismo? Irmãos, nós vamos estar se preparando para iniciar uma classe de integração na igreja. Se alguma pessoa quiser participar, nos procure, eu procuro o irmão Emerson durante a semana na secretaria. Deixe seu nome, é a hora que nós juntarmos um grupinho, nós vamos começar nos domingos de manhã, pelo horário da escola dominical, às 9 horas, essa classe de integração. Amém? Curva sua cabeça, coloque sua vida diante do Senhor nessa noite. Eu creio que o Espírito de Deus falou com você, falou comigo, falou conosco. Realmente nós precisamos criar hábitos, nos posicionarmos. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo no dia, na vida, com coisas tão fúteis, e aquilo que é prioridade nós acabamos deixando para trás. E lembramos muitas vezes da prioridade quando estamos em situação de adversidade. Mas o Senhor não quer isso. Coloque a sua vida diante do Senhor, que esta palavra realmente cale no teu coração e ache guarida na tua vida, e você ter liberdade para o Espírito de Deus ministrar em você. Paizinho, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor tem nos agraciado. Ó Pai, leva-nos na tua paz. Se há alguém aqui nesta noite que está enfermo, ó Pai, no seu físico, que está, Senhor, sentindo dores, ou mesmo no seu lar, na sua casa, nós, ó Pai, colocamos diante do Senhor e nós clamamos a tua intervenção,
Assim como Pedro e João chegam ali naquela porta daquele templo, encontra aquele homem paralítico, e no nome de Jesus eles declaram ali a cura daquele homem se levanta, se firma sobre os pés e entra naquele templo glorificando o nome do Senhor. Esta mesma unção, este mesmo poder, ó Pai, se mova na vida das pessoas e elas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estão com dificuldades, ó Pai, estão sendo abalados emocionalmente, estão enfermos na alma. O Senhor venha trazer a restauração e que eles possam crer, confiar e ter a esperança que o Senhor é a saída, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação. Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, com dificuldade de relacionamento contigo, que tem dificuldade de buscar o Senhor, de orar, que tem percebido, ó Pai, que a sua vida espiritual tem se esfriado, mas estão sem forças, ó Pai, acende a chama do Teu Espírito Santo nessas vidas e eles sejam restaurados em Ti. Abençoa esta igreja, abençoa esta cidade, abençoa o nosso estado, a nossa nação, o nosso Brasil, ó Pai. Tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso planeta. Quantos países, ó Pai, estão passando por lutas, perseguições, ó Pai, vivendo politicamente e religiosamente perseguidos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, tem o controle de todas as coisas. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos um final de semana na Tua presença, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e um final de semana abençoado no Senhor.